Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo a aula de hoje. Então, nós vamos começar a nossa terceira aula, né? A nossa tela inicial, vamos fazer uma fala rápida sobre o Gokai, né? Só por hoje, eu sou calmo, eu confio, sou grato, trabalho honestamente, sou honesto. O mais interessante e forte do Gokai é justamente a ideia, né, a proposta de trabalhar e de se perceber no hoje, né, somente por hoje, apenas por hoje. Não importa muito o antes ou o que nós fizemos ontem, né, ou o que nós pretendemos fazer amanhã, né. Os Gokai, ele passa do pressuposto que o que há um único momento que a gente tem total gerência e capacidade para se modificar é o agora. É o exato momento aqui que eu estou falando com vocês, é o que eu posso fazer, né. Eh, Nesse momento agora, o que eu estou escolhendo? Quando a gente pensa nas escolhas desse momento, no momento real ou no momento que eu tenho maior, possibilidade de realmente fazer, é o agora, né. Então quais são as escolhas, o que que eu estou vivendo e como eu estou vivendo nesse exato momento. Pensar desta maneira é fundamental para a gente começar a fazer uma ponte sobre nossas prioridades, fazer uma ponte do realmente daquilo que é importante para nós, das nossas escolhas, né, daquilo que eu estou elegendo para agraciar a minha vida, para transformar a minha vida ou simplesmente para desfrutar a minha vida, né. O agora, não é nem o hoje, é o agora, esse exato momento. Esse exato momento que nos faz fazer algo, né. Então nesse exato momento, Mikao Usui propõe que nós escolhêssemos, né, ser calmos, porque provavelmente nesse exato momento, muitos de nós, ou quase todos nós, estamos no exercício de lidar com algo, né. Esse algo pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser inclusive você mesmo. Nós estamos nos relacionando com alguma coisa e ser calmo nesse processo é fundamental, né. Nesse exato momento, nós temos a certeza que confiar é fundamental. Porque se você está fazendo uma escolha, você precisa confiar na sua escolha. Se está fazendo uma ação sobre algo, você precisa confiar que essa ação ela é a melhor, ela é a mais, adequada, né. E se alguém está fazendo algo, você também precisa confiar. Então, só por hoje eu confio, né, eu confio acima de tudo nas escolhas que eu sou capaz de fazer, porque eu estou vivendo o agora. E nesse exato momento, viver o agora é de suma importância e é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Confiar, confiar na nossa existência, confiar no nosso sentido, confiar no sentido do outro. Quando você confia no outro, você está aberto a compartilhar a sua escolha e a escolha do outro. Então a relação de confiança é algo muito importante. E é uma relação de confiança, o confiar, a gente tem perdido. A gente não confia no, né, a gente não confia em ser verdadeiro no outro, a gente não confia mais em desabrochar os nossos desejos, em dividir nossas dores, porque a gente está sempre desconfiando de algo, com medo de algo, né. O terceiro é ser grato.
Não é o gratiluz que a gente fala gratidão, gratidão, mas o que que é gratidão, né? O que é você ser grato por algo? É você reconhecer que aquilo que está acontecendo é de suma importância. É reconhecer que as diversidades, que as coisas positivas, as negativas, que o todo está agindo o tempo todo numa lei de causa e efeito gerada por você mesmo, que é a tua responsabilidade, porque é você que vive o agora, é você que faz as escolhas. Entende como a gente pode, inclusive, fazer uma ponte para o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, o que que é? O poder de escolher, e nós o tempo todo, a cada segundo, nós estamos escolhendo algo. E nós somos induzidos a escolher algo, não é por causa da influência somente do outro. Né? O outro tem o seu poder de influência, o meio tem poder de influência, mas nós somos induzidos por uma sequência de causas e efeitos da nossa vida, que foram geradas por nós. Tá? Na grande maioria das vezes. E ser grato por isso é reconhecer a sua história, é se colocar num processo de aprendizagem. E quando você observa a sua vida e é capaz de aprender com a sua vida, você é capaz então de transformar a sua vida. Mikao Uzui estava muito inspirado quando ele elegeu, quando ele pensou no Gokai. E vou dizer para vocês que cada vez que eu interpreto, que eu releio, que eu ressignifico, que eu revisito o Gokai na sua interpretação, no seu ponto de vista, eu trago novos elementos, para esse olhar e para minha própria prática. Né? Então, quando eu escolho fazer uma aula, quando eu escolho ministrar um curso, é uma escolha, é uma escolha. E para isso eu preciso me organizar para isso, né? Eu preciso lidar com as diversidades que aquela escolha vai me dar, vai me causar. Porque nesse horário eu não posso fazer outra coisa, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar de corpo e alma, eu tenho que estar vivendo aquilo que eu vou estar repassando para as pessoas. Então, é ser grato, né? Eu sou grata por este momento, eu sou grata por ter escolhido estar aqui agora. Eu sou grata por cada palavra, por cada nova compreensão acerca daquilo que eu estou ensinando. Né? Viver o momento, é ser grato pelo momento do agora, né? Com tudo que ele tem de direito. Depois é trabalhar honestamente. E aí é que eu vejo que muitas pessoas, mas eu sou honesta, eu sou honesto. Não, nós não somos. Nós não somos. Nós não somos, muitas vezes, nem conosco. Quantas vezes nós iniciamos algo e nós não terminamos? Quantas vezes nós damos o jeitinho brasileiro para as coisas? Quantas vezes nós falhamos com verdade conosco mesmo? Quantas vezes nós nos enganamos ou damos falsa desculpa para os outros por algo que nós não queremos? Quantas vezes nós fazemos coisas que nos desagrado, mas nós fazemos. Então, nós não estamos trabalhando honestamente. Esse trabalhar honestamente é trabalhar honestamente para a nossa evolução, é trabalhar honestamente para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento espiritual. Trabalhar honestamente não é ser escravo cegamente a serviço de algo, mas é estar a serviço de si próprio e fazer o seu melhor o tempo inteiro, independente se já fez uma, duas, três, quatro, cinco vezes, né? Quantas aulas de Reiki online eu já ministrei? E todas elas de corpo e alma, né? De entrega. Então, nas coisas pequenas do nosso dia a dia, vai lavar uma louça, esteja de corpo e alma. Está conversando com alguém, esteja de corpo e alma. Está fazendo um curso, esteja de corpo e alma. Valorize o seu momento de agora, valorize o seu trabalho. A repetição do trabalho enobrece.
né. Vocês vejam que eu acabei de falar que toda vez que eu revisito o Gokai na sua interpretação, na busca do seu entendimento, eu tenho uma nova visão, ou seja, enquanto mais eu ler o Gokai, quanto mais eu refletir sobre o Gokai, mais profundo eu vou entrar sobre a ideia, sobre a essência do Gokai. Isso serve para tudo, quanto mais nós fazemos e quanto mais nós nos dedicamos a fazer as coisas, parece que nós absorvemos e adentramos no assunto ou na situação, na energia, na dimensão com mais propriedade. E por último, Mikao Usui termina o Gokai falando de ser bondoso. Só por hoje sou bondoso. E aí você vai dizer, mas o que é ser bondoso no mundo onde a violência simbólica, a violência nublada, né, a violência entre linhas, muitas vezes tomam conta? É justamente buscar ressignificar isso. É justamente você olhar para você e dizer o seguinte: olha, só depende de mim. Eu não vou esperar que o mundo seja bondoso para eu ser bondoso, eu vou fazer a minha parte. E a partir de fazer a minha parte agora, é o momento de fazer a minha parte, é neste exato momento. Não importa o que está me acontecendo, mas eu sei as palavras corretas a serem proferidas. Eu tiver que me silenciar, é um ato de gentileza. E se eu tiver que falar, vai ser um ato de amor. Ser bondoso é ter compaixão pela vida, é ter empatia, primeiramente por si mesmo. Ter empatia por si mesmo. Se respeitar, respeitar o seu segundo de vida. Respeitar o seu segundo, seu milésimo de vida. É ter empatia pelo sagrado que o outro também é, pelo segundo de vida de cada um. Então, o silêncio, muitas vezes, ele é gratificante, ele é oportuno. Assim como falar o que sente também é oportuno. E quando você consegue equilibrar ambos, um sentimento de bondade, de, de solidariedade, de gentileza, de pureza de alma, né? Porque você falar a verdade não precisa ter grosseria, você pode e deve falar a verdade, mas com empatia, né? Essa é a ideia do Gokai. Refletir, pensar, não somente proferir, mas repetir, 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 refletir o que está falando. Só por hoje eu sou calmo. Só por hoje eu confio. Só por hoje eu sou grato. Só por hoje eu trabalho honestamente. Só por hoje eu sou gentil. A Com esse conjunto de reflexões, de vibrações de palavras, a gente pouco a pouco vai tomando consciência do nosso agora e sendo o único capaz de fazer todas as mudanças necessárias para o nosso mundo manifesto, para o mundo que nós queremos ter, porque nós vamos aprender a ser esse mundo. A nossa missão a partir de agora é levar para o mundo o que nós somos, o Gokai. Levar para o mundo, dizer para o mundo que é possível fazer diferente, que é possível vibrar diferente, começando por nós. Essa é a grande proposta do Gokai. Então, conversado e falado, hoje vai ser uma aula bastante filosófica, né? Do jeitinho que eu gosto. Vamos para o tema da nossa aula de hoje. Abordaremos hoje, então, assuntos que eu gosto muito. A filosofia do bambu. Faremos algumas práticas, a limpeza seco, a respiração, a chuva de reiki e o enraizamento. São 4 práticas iniciais, primordiais, né? Fáceis, porque se tem uma coisa do reiki que ele é simples, e essa simplicidade do reiki é cativante, né?
ele nos envolve numa doçura, numa gentileza, assim, profunda. Então vamos começar a falar então da filosofia do bambu, né. Bambu, todos sabem, é essa árvore que está aqui nessa gravura aqui no PowerPoint, árvore alta, que ela dá em conjunto, né, oca por dentro, utilizada para fazer casas, mesas, sofás, arma, instrumentos de defesas, enfim. O bambu ele tem 1001 utilidades, ele pode servir para montar um lar, até para ser um instrumento de defesa, de ataque. Essa versatilidade do bambu, ela se torna pertinente ao estudo do Reiki e pertinente à reflexão do nível 1, porque ela vai falar muito do nosso comportamento. O nível 1 é muito de refletir, é nos ensinar a parar, é nos ensinar a importância de pensar. Muito importante aprendermos a pensar, a olhar a natureza. A partir de agora, de hoje, o nosso grande livro, né, nossa grande enciclopédia, o nosso instrumento de desenvolvimento pessoal não vai estar nos livros de autoajuda mais, vai estar na própria natureza, né, que muitos vão chamar de mãe Gaia ou de mãe Terra, né. Está ali, na própria natureza, se você olhar, se você observar os humanos, você vai aprender. Se você observar qualquer animal, você vai aprender. Se você tiver um pouquinho de paciência e observar os minerais, as plantas, né, o céu, o comportamento, como o céu age, você vai entender. Por quê? Por que observar a natureza? Porque a natureza está pronta, essa consciência está pronta. As árvores já são árvores, os animais já são animais, né, eles estão naquela consciência ali, que você já passou por aquilo ali, se você acredita na evolução da energética, né, ou se que você já tenha, que nós, os seres humanos, já temos algo um pouco melhor, que é nosso cérebro, né, um cérebro que teoricamente deveria pensar, né, mas esse ser humano, esse cérebro ainda está em formação, então ainda não podemos dizer que nós somos os seres humanos, nós somos seres humanos em construção, né. Nós somos seres que estamos aprendendo a ser humano. Pode ser que daqui a alguns milhões de anos, a humanidade consiga estar mais próxima à essência de um ser humano do que um ser mais primitivo. Acredito que a gente ainda está caminhando, né? Caminhando em passos curtinhos para poder absorver bem cada aprendizagem. Alguns repetem de ano mais vezes determinado assunto, aí ficam vivendo aquele looping de vida, de problema, é sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, por quê? Ela não passou de ano, ela continua ali sem observar o que ela está vivendo. Ela passou ali a vida ali sem olhar para aquilo que ela está vivendo, sem refletir sobre aquilo que ela está aprendendo, sem aprender o que ela deveria estar aprendendo. Ela fica presa no looping. Por isso eu convido a partir de hoje todos vocês a darem as mãos à natureza, a olhar o comportamento de cada ser que coabita esse planeta junto conosco. Eles vão nos ensinar muito mais que qualquer um de nós possa imaginar. Então, vamos adentrar numa floresta de bambu e desfrutar das possibilidades de ensinamento que esse bambu possa estar nos dando. Eu posso até trazer outras lições, mas eu trouxe 7. E eu vou deixar que as outras vocês se deleitem em refletir sobre.
E tragam para mim depois, o que mais, outras lições que um bambu foi capaz de dar para vocês, né? Foi capaz de despertar no pensamento de vocês, na alma de vocês. Então, a primeira lição do bambu, que para mim é uma das mais importantes, ou a que abraça um espectro maior, né? Quando a gente fala de amor, quando a gente fala de compartilhar, conviver, né? A gente tem que ter um equilíbrio muito grande. E a primeira lição do bambu, ela fala muito desse equilíbrio. Até onde nós podemos ir? Quais são os nossos limites? Quais são os nossos limites e, acima de tudo, nossas potencialidades? Porque quando a gente fala de limite, parece que é algo estanque, né? Acabou a possibilidade, parei. Não, o limite, ele aponta muitas vezes para a nossa potencialidade, porque ao chegar no limite que nós vamos nos deparar com aquilo que nós podemos fazer, com aquilo que nós podemos criar para se resolver, para avançar, né? Então, o limite ele é importante. E a primeira lição fala o seguinte: se curve, mas não se quebre. Ou seja, chega no teu limite, né? Não se quebre. Tenha discernimento de saber até onde você pode ir e tenha criatividade para poder se superar e ir além. Mas não é só isso. Se curvar e não se quebrar, e também se ame. Se ame acima de tudo para saber até onde você pode se doar. Se doar, mas não pode doar sempre? Pode. Podemos e devemos nos doar. Porque o amor é doação. O amor ele não exige nada em troca. Se não exige nada em troca, eu não preciso me quebrar. Porque quando eu me quebro, eu estou me anulando. Eu estou deixando de me amar, eu estou deixando de me respeitar, eu estou deixando de confiar em mim. Eu estou deixando de ser grato por mim mesmo, estou deixando de ser gentil comigo. Lindo, né? Então, não se, não se quebrar significa isso. Significa entender o Gokai na sua essência. Agora, a gente se curva. A gente se curva porque nós somos flexíveis. Porque nós aprendemos a viver em comunidade. E tem horas que nós precisamos ceder. Mas tem hora que nós não podemos ceder. Tem coisas que se a gente ceder, a gente se perde. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos se vocês estão se amando de verdade. Se vocês estão confiando em vocês, se vocês estão sendo gratos com vocês, respeitando vocês, sendo honesto com vocês, sendo carinhosos, gentis com vocês mesmos. É a primeira pergunta que vocês têm que se fazer quando vocês se sentirem que estão no limite de vocês, que estão prontos para se quebrarem. O que nós estamos fazendo de errado? O que eu não estou respeitando em mim? Lindo essa lição. A segunda lição, vamos lá, a fragilidade é somente aparente. O bambu ele é fino, comprido, né? Ele parece ser muito, muito frágil. E, na verdade, tenta arrancar um bambu. Tente. Tente puxar pela raiz, um filhotinho, um brotinho de bambu. Por que a fragilidade é aparente? Porque todos nós vamos balançar. Todos nós vamos fraquejar de alguma maneira. Essa é a essência do ser humano, né? A essência do ser humano não é ser super-homem, é a nossa fragilidade. E as nossas fragilidades nos tornam fortes. A grande grandeza de uma pessoa é quando ela assume que não pode algo, que não sabe, que não consegue, que precisa de ajuda, mostrar essa fragilidade, mostrar essa, sabe, essa humanidade. Porque pessoas que não sofrem, pessoas que não precisam de ajuda, que não, sabe, são pessoas que estão prontas, estão fazendo aqui no planeta Terra, né?
Nós precisamos de um do outro, porque faz parte do ser humano essa fragilidade, e é justamente a fragilidade que vai nos tornar pessoas altamente incríveis. Porque as nossas raízes vão estar sólidas, e essas raízes estão lotadas de quê? De amor. Vão estar lotadas de valores, de certezas, de confiança, de gratidão, de honestidade e de empatia. As nossas raízes estão cheias disso. Por isso que a fragilidade é o maior ato de coragem, maior ato de verdade, porque nós estamos deixando o nosso lado humano falar e nos conectar um com os outros. Terceira lição: viver sempre em comunidade. Bom, não preciso falar mais de nada, né? Os bambus estão lotados, um grudadinho no outro, são altamente sociais. E nós, seres humanos, somos seres sociais? Claro que somos. Nós somos seres sociais porque nós nascemos pequenininhos no núcleo de uma família, precisando de um pai e de uma mãe para cuidar da gente. Só aí já começa a nossa primeira sociedade. E a gente precisa lidar com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com tudo. Nós somos seres sociais. Aprender a lidar em sociedade é fundamental para a evolução e crescimento desse espectro que é ser humano. Essa maravilha, dessa coisa divinal que é aprender a ser humano. Depois, a quarta lição: não se deixar derrotar pelas adversidades. Óbvio, né? Porque, como diz na Grécia Antiga, o grande símbolo da evolução humana são os heróis. Porque os heróis caem, tropeçam, tem monstro de 7 cabeças, de 1000 cabeças. É um labirinto para atravessar, é medusa para enfrentar, é guerreiros, sacadores, mas ele está lá, na missão dele, ele não desiste, fraqueja, ele cai, ele chora, ele pede ajuda aos deuses, mas ele não desiste da missão. Não tenha medo de fraquejar, nós somos seres humanos em construção, nós vamos errar. Vamos colocar isso na nossa cabeça. Nós erramos muito mais do que a gente imagina. Mas o legal de errar é aprender. Porque se a gente já soubesse tudo, qual era a graça? Seria tedioso. O bom é que a gente nada sabe e tudo queremos saber. E por nada sabermos, nós vamos errar. Nós vamos cair, nós vamos sofrer, nós vamos bater com a cabeça, mas vamos aprender, porque nós vamos nos levantar. Essa é a grande lição, né? É a grande lição 4. A grande força do guerreiro não está quando ele cai, não está quando ele vence a guerra, está quando ele cai. Porque a força dele está em se levantar, quantas vezes forem necessárias. Eu caio. Tem horas que eu caio, mas caio legal mesmo. Aí eu olho para mim e digo assim: eu levanto. E a minha força, a força do bambu que habita em mim, é que me faz levantar. Olhar para frente e seguir no caminho de aprendizagem de ser humano. Agora, a quinta lição: buscar a sabedoria no vazio. Nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós estamos muito cheios da nossa verdade, nós estamos muito cheios daquilo que nós acreditamos, nós estamos muito cheios de tanta coisa que não tem espaço para ouvir o outro. Não tem espaço para ver o que está ao nosso redor. Nós estamos tomados da nossa verdade e falta espaço para olhar o outro. Então, só por hoje vamos aprender a ser vazios, a ouvir, a observar, ao escutar, a se permitirem se encher de coisas além de nós mesmos.
Essa é a ideia. É fundamental, necessária essas lições nas nossas vidas. A gente tentar colocá-las em prática de alguma maneira. Veja que eu estou falando a palavra tentativa. Por quê? Porque nós somos humanos, nós vamos cair, nós vamos errar, nós vamos querer desistir. E aí a gente vai lembrar do herói que nós somos, da força que nós temos de, opa, eu vou me levantar. Outro, sexta lição, crescer sempre para o alto, né? Então, nunca fique parado no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Aceite as diversidades da vida com inteligência, com sabedoria. Aceitar as diversidades não é se acomodar nelas, mas é aprender com elas e, acima de tudo, fazer diferente. Da próxima vez, fazer diferente. Porque senão você vai entrar num loop de comportamento e vai continuar reproduzindo, 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 reproduzindo a mesma situação e vai estar preso no mesmo, na mesma vibração, na mesma consciência e já era, né? A última lição, a sétima lição, bom, procurar buscar a simplicidade. A gente não precisa de muito para ser feliz, né? Vamos combinar. A história de menos é mais, muitas vezes é. Você não precisa de luxo. As coisas mais simples da nossa vida são as mais importantes. Um beijo, um bom dia, um sorriso, um aperto de mão, um elogio, né? Um olhar. Coisas simples do nosso cotidiano que passam desapercebidos porque nós não estamos atentos ao a singularidade, a simplicidade que a vida nos proporciona. E a grandeza que existe nessa singularidade, a profundidade que existe nessa simplicidade. Então, o bambu tem muito a nos ensinar. A mãe natureza tem muito a nos ensinar. A mãe natureza está recheada de ensinamentos. Só precisa que a gente se esvazie de nós e comece a olhar para ela. Essas são as 7 lições do bambu. Hora de colocar em prática. Se você gostou, também pega as 7 lições, anota num post-it e sai espalhando. E sempre que você estiver, por exemplo, lá no banheiro fazendo o número 2, pensa em algo. Ah, tá de bobeira em casa. Ao invés de ficar olhando no Facebook, TikTok, essas coisas, pega o Wokai, pega a filosofia do bambu e fecha os olhos e usa a sua imaginação pensando. É interessante. Vamos lá, vamos continuar na nossa aula aqui. Nossa aula é bem gostosa, né? O Reiki 1, no geral, ele é muito gostoso. Agora vamos para as técnicas. As técnicas do Reiki, como eu falei, está na simplicidade. Não faria sentido eu apresentar para vocês técnicas altamente complexas, né? Quando eu falo de simplicidade. São técnicas profundas, mas altamente simples na sua prática. A primeira é o Kenyoku-Rô. Toda vez que aparecer o Rô, é técnica, significa técnica. Então, Kenyoku-Rô é banho a seco, é uma técnica de limpeza a seco, tá? Então, o banho a seco deve ser realizado antes e depois de qualquer autotratamento ou sessão de reiki. Então, sempre antes que você for aplicar, o reiki em você vai praticar a técnica, desculpa, a técnica da limpeza a seco, do Kenyoku-Rô. Então, vamos lá, vamos ver como é que é, porque é simples. Bem simplesinha. Deixa eu arredar aqui. Opa, pisei aqui no fio. Levantar para vocês. Eu vou me colocar na tela principal maior aqui, para facilitar a visão de vocês aqui. Isso, olha que legal. Então, estou eu aqui. Não, melhor como estava antes, né? Assim, isso. Assim vocês vão ver, não precisa ver. Eu vou me abaixar para... Ainda não, ô dureza, tem que estar mais longe.
Deixa eu ver o máximo que eu consigo ir para vocês poderem me ver. Aqui, perfeito, perfeito. Fechar a porta aqui. Perfeito, aqui está ótimo. Bom, a técnica de limpeza seco, ela é sempre antes e depois. Antes para limpar e depois para tirar o excesso de energia, né, que por acaso, porventura, tenha ficado, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente parte da mão embaixo, a gente entra em conexão, respira fundo, ombro, mão, ombro, mão. Então, eu vou fazer como fosse um corte de karatê, né? Ó, pá, pá. Esse movimento, eu tô tirando forte. Tô fazendo um movimento forte, certo? Para agitar as moléculas do meu corpo etérico, né? No meu duplo etérico, de botar tudo em movimento. E eu tô limpando. Limpo, 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 limpo. Depois eu venho ombro oposto, perna oposta, ombro, perna oposta. Então, eu faço ombro, mão, ombro, mão, ombro, mão, ombro, mão, ombro, perna oposta, ombro, perna oposta, ombro, perna oposta, ombro, perna oposta. Certo? Esse é um movimento bem simples. Bom, terminei de fazer uma sessão de um tratamento, a mesma coisa. Pá, 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 pá. Antes de entrar em casa, antes de vocês entrarem na casa de vocês, criem o hábito de fazer a limpeza seco. Não leve para a casa de vocês, né, energias densas da rua, né, estresse, dor de cabeça da rua. Não levem. Antes de entrar em casa, faça uma limpeza seco, tá? Bom, a próxima técnica também. Opa, 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 cadê? Vamos lá. Poderem ver. Bom, próxima técnica também serve para limpeza, né? A chuva de Reiki, ela é tanto uma técnica de limpeza também, como uma técnica energizante, né? Normalmente se faz banho a seco, depois faz a chuva de Reiki, né? Por que a chuva de Reiki? Porque você de novo vai aplicar energia Reiki sobre você, e essa energia, ela vai harmonizar, vai limpar o teu campo energético para a próxima atividade. Ou para prática do Reiki, ou até mesmo para entrar em casa, ou para dormir, né? Sempre que a gente sentir que precisa fazer uma limpeza, eu falo para os meus alunos, corre para o banheiro e faz lá que ninguém vai ver. Não vão te chamar de maluco, né? Então, a chuva de Reiki também é a mesma coisa, partindo das mãos embaixo, fechando os nossos olhos, eu trago a mão de baixo para cima, as mãos em concha, vou colocar as duas mãos sobre a minha cabeça, como aqui, ó, como um guarda-chuva, e vou descer devagarzinho, sentindo a energia do meu corpo sobre a palma da minha mão. De novo, eu vou fazer lá em cima e vou trazer bem devagar, sentindo a pressão da energia na minha mão, né? Fácil, tranquilo, perfeito? Vamos para a próxima técnica. Vou passar aqui, ó. Bom, a próxima técnica é a técnica do enraizamento, né? A técnica do enraizamento, ela é feita num final de um tratamento. Ou também quando a gente está se sentindo assim, meio que esquecido demais, meio no mundo
do ar, né, desastrado, ou então quando a gente não está sentindo pertencente à terra, por exemplo, você está muito triste, você precisa se conectar com a terra, você precisa estabilizar o seu chakra básico, né, porque essa sensação de não pertencimento é porque o nosso chakra básico está desconectado da terra. E esse técnica do enraizamento, ela faz que essa energia se assente, se conecte com a energia da terra. A energia da terra, ela tem um empuxo, né, para dentro. Tanto é que a gravidade, a gente não está flutuando. Então, quando a gente faz a técnica do enraizamento, nós nos projetamos para dentro da terra. Literalmente, nós intuímos, criamos, né? Criamos e elevamos a nossa energia para dentro da terra. E nesse momento eu aterro, eu me conecto, eu me ligo. E aí começo a fazer uma troca de energia entre a terra, entre a mãe terra e o meu corpo físico. E aí eu começo a me sentir pertencente também a esse lugar, pertencente a esse mundo, porque mesmo que as pessoas são assim, um mundo que a gente está que a gente enfrenta, que a gente convive, não seja o mundo ideal para mim, mas é o mundo que eu estou aqui. E estar aqui tem a minha missão. Se me incomoda tanto estar aqui, é porque aqui é a minha missão. Eu tenho algo para fazer aqui. Então, eu preciso me aterrar para conseguir compreender, para conseguir enxergar e ganhar força. E também ajuda numa troca, numa limpeza, né? Bom, a técnica de enraizamento, ela é basicamente mental. Nós sentamos, podemos sentar numa cadeira. Toda prática meditativa, toda prática do Reiki, é importante que nós estejamos de uma com um corpo confortável, de uma maneira confortável, né? Não é propício a fazer uma prática de Reiki sentindo dor. Então, se fazer Reiki sentado é ruim, faça em pé. Se fazer em pé é ruim, faça deitado. Deitado é ruim, faça sentado. Mas o importante é que a gente esteja trabalhando o nosso mental ao ponto que a gente consiga estar transformando o nosso corpo físico, transformando o nosso ambiente que está em volta, tá? Lembrando que no Reiki 1, a transformação é do mundo manifesto, é do mundo físico. E aí eu preciso trabalhar essa percepção, né? Eu preciso me dar conta também de como o meu corpo está agindo para cada técnica, tá? E fazer as melhores escolhas. Então, a técnica do enraizamento é assim: vamos sentar no chão, se estiver se for sentado no chão, melhor ainda. Eu vou fazer em pé, eu vou fazer sentado aqui na cadeira. Não vou fazer em pé, não. Vou fazer sentado aqui na cadeira, né? Ó, então você vai sentar. Se você sentar na cadeira, quando ficar descalço, os dois pés no chão, perfeito? Se você está sentado no chão, tranquilo, já está tudo no chão. Na cama, tente deitar e colocar alguns seus pés no chão também. Aterrize, sinta a areia, sinta a terra, sinta a grama. Aprenda a gostar de andar descalço, aprenda a andar na areia, descalço, né? A deitar na grama. Entre em contato com a natureza, sinta essa natureza em vocês. É importante que vocês sintam essa natureza. Né? Então, a técnica do enraizamento é justamente essa, fazer com que a gente sinta. Então, é uma técnica de visualização. A gente vai sentar, vamos colocar as duas mãos ou em posição gacho, né? Ou podemos colocar as duas mãos sobre a nossa perna, perfeito? Fechamos os nossos olhos e a gente vai imaginar, a partir do chakra raiz, raízes, né, do chakra básico, raízes saindo pelas nossas pernas. Né? Exatamente como está na figura, as raízes saindo pelas nossas pernas, descendo pelos pés e aterrando, descendo na profundeza até no núcleo da terra. Então, todo esse movimento de conexão. Depois que todas essas raízes saíram, eu estou profundo, eu estou me conectando com outras raízes, eu estou me ligando, eu estou me amarrando, eu começo a projetar a energia
Reiki, pensando na energia Reiki, trazendo essa energia Reiki através do meu mental, projetando na energia que vai estar circulando da mãe da Terra para mim e de mim para a Terra. E nesse momento, nesse processo de troca, se dá então uma harmonização, certo? Então a técnica do enraizamento, ela é muito feita no final de tratamento, né? Para que a pessoa que está lá fazendo bem relaxada, ela possa aterrar, ela possa estar sentindo novamente seu corpo físico na dimensão, no mundo físico, fortalecida na sua missão dentro desse mundo físico, certo? E vamos lá. A próxima técnica, então, é a técnica da respiração. A técnica da respiração, ela vai ter duas, né? Uma variação. Mas antes da gente falar da técnica da respiração, é importante que a gente entenda, vou ficar em pé para mostrar para vocês, que existem 3 tipos de respiração. A respiração alta, onde a gente oxigena o nosso cérebro e ela acontece mais em cima aqui, né? O ar não circula tanto. A média circula, a média respiração, que fica no tandem médio, que é a técnica que a gente enche o peito, né? Estou trabalhando a parte da região do peito e que a respiração ofegante, né? Faz uma corrida, fica, né? Essa técnica, essa respiração média aqui, é uma respiração curta, né? Média não curta, né? A mais superior, que fica mais na parte superior do pulmão, aquela ofegante. A gente faz a respiração média, que ela fica aqui na parte do diafragma mais para cima, que a gente é a respiração do médico, inspira, solta. A gente sente aqui, né, o pulmão inflar, a caixa torácica inflar, e tem a do tandem inferior, então tandem alto, baixo e inferior, né? No tandem, essa região aqui abaixo do umbigo, chamado-se de tandem, dessa parte aqui é onde vai se dar o processo da nossa respiração, que é a grande respiração. Então, olha, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu estou um pouquinho gordinha, mas esquece isso, hein? Vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Vou respirar. Encho o ar pelo nariz, aí eu posso fazer as variações, eu posso respirar por um nariz, posso respirar pelo outro e expirar, né? Ou posso inspirar e expirar pelos dois narizes, pelas duas narinas. Aí fica de acordo com tem diferença? Tem, né? Se você tampa uma narina e respira por ela só, você vai estar trabalhando um lado do seu corpo. Você faz a mesma coisa do outro, vai estar trabalhando o outro. E assim vai, tá? Então, vamos fazer com as duas narinas juntas. Então, vamos colocar a minha mão aqui, na minha perna, vou inspirar, ó. Ó, olha aqui, ó. Fiquei grávida, né? Enorme, ó. Olha, vou soltar o ar bem devagar. Inspirar. Tá vendo que o balão, ó, o ar vai lá para baixo. Fazendo a grande respiração. Perfeito? Essa, então, é a respiração Rorin Kokyorô, essa respiração, ela serve também para a limpeza. Olha que interessante. Só que, enquanto a chuva de Reiki e a Kenyoku limpam externamente, a técnica da respiração vai fazer esse processo de limpeza interna. Mas não somente
a nível de órgãos, mas também a nível mental, porque ela é excelente para trazer o foco no agora. Ela é excelente para o processo de relaxamento. E quando a gente trabalha essa grande respiração, o nosso chakra coroa, ele fica mais receptivo para acionar, para captar as energias mais sutis. Diferente dessa respiração ofegante, né, que eu super oxigeno o meu cérebro, e aí eu não consigo estar tendo tranquilidade, né, harmonia, para poder captar essas energias mais sutis. Quando eu faço essa respiração do nosso dia a dia, a mesma coisa, né? Ela é uma respiração não tão ofegante quanto a curta, mas ela também é uma respiração pequena, né? Que serve apenas para nos manter no nosso dia a dia. A grande respiração, ela vai pegar todo o sistema respiratório e ela vai limpar todo esse sistema circulatório também, juntamente com o trabalho de limpeza mental, de limpeza de sentimentos, né? Ela vai te esvaziar. Isso é, o que é importante, ali a palavra chave, esvaziamento. Importante que eu infla tudo, que eu encha bem, e é importante, ó, que eu contraia o meu abdômen, leve esse ar, o diafragma lá para dentro, para que eu possa realmente esvaziar, né? Tirar todo o ar, fazer todo o processo de limpeza interior, ok? Essa respiração tem uma variável, que vai se chamar a respiração luminosa, né? Que também é muito usada, que é bem legal. Eu curto muito, eu gosto da respiração luminosa. Ela é basicamente igual à respiração do Rorin Kokyo-Ro, né? A tradicional, ela é basicamente igual, tá? Aqui ainda é. E qual é a diferença dela, então? Enquanto que a primeira, as minhas mãos estavam de palmas para a coxa, né? Apoiado de cabeça para baixo na coxa ou em mão engaixo. A Hikari Kokyo-Ro, as mãos vão estar com as palmas para cima. E eu vou fazer um processo criativo de imaginação. Eu vou imaginar, né? Eu vou projetar mentalmente, visualizar mentalmente que quando eu respiro, eu estou trazendo uma luz para dentro de mim. Uma luz está penetrando em mim. E quando eu solto, eu libero toda a energia pelos chakras dos pés e pelos chakras das mãos também. Não é somente pela boca e pelo nariz, também pelas mãos, tá? E essa luz, ela pode tomar a cor que você desejar, pode ser da cor que você intuir. Ah, eu estou precisando de rosa, então beleza. Visualize o rosa, inspire o rosa e exale o rosa, que vai limpar, também serve, né? Uma técnica dessa variação também serve para limpeza. Vai te esvaziar e vai te limpar totalmente, tá? E sem falar que tanto a chuva de Reiki como as técnicas de respiração, elas também nos energizam. Porque ao baixar o nosso metabolismo, né? A gente dá uma queda no nosso metabolismo, a gente dá uma diminuição do batimentos cardíacos, a gente aciona, então, a parte do parasimpático nosso, né? E aí a gente dá uma abaixada, uma relaxada, e ao relaxar, a absorção dessa energia, esse processo de limpeza, cria um processo de energização e traz uma paz, realimenta as nossas células do nosso corpo, muitas vezes regenera as células do nosso corpo, proporcionando para a gente um estado de bem com a vida, e talvez até mesmo um estado melhor contemplativo de reflexão da sua própria vida, tá? Essas são as técnicas bem simples, bem gostosas do Reiki, que a gente vai começar a fazer a partir de hoje. Então, eu vou postar lá no grupo, né, para vocês, e o link dessas meditações,
para que vocês possam estar fazendo. Eu vou passar para vocês elas, vocês vão fazer uma de cada vez separadamente, e a partir da segunda-feira, a gente já vai fazer algum combo dessas práticas durante o processo de aula mesmo, tá bom? Bom, o nosso conteúdo fica por aqui, acredito que a gente já abordou tudo que referente a essa aula de hoje. Vocês estão vendo que é bastante informação, né? Gosto disso, acho isso importante, que a gente veja que a prática do reiki, ela é rica, né, em conteúdo, ela é rica em teoria, ela é rica em profundidade, ela te permite que você faça muitas viagens. Eu adoro viajar na maionese, pular que nem pipoca, né? Porque o reiki te permite, o reiki permite fazer links, né? O reiki te permite trazer para todos os aspectos da tua vida essa vivência, essa prática maravilhosa, né? A nossa prática do Reiju, então, vai ficar para casa, né? Eu vou dar para vocês as meditações. Façam as meditações, depois me conta o que vocês acharam, como vocês se sentiram, que percepção que vocês tiveram acerca da atividade, conta para mim, compartilha, né? Afinal de contas, só por hoje, né? Confia, seja grato, né? Trabalhe honestamente, né? Seja gentil, seja calmo, e aprenda a se relacionar, aprenda a ser sincero com vocês mesmos, né? E aprenda a mostrar as fragilidades de vocês, aprenda a se expor, né? A correr riscos. Isso tudo faz parte do Gokai, isso tudo faz parte da vida, né? Um lindo final de dia para vocês, né? Um descansar maravilhoso, umas boas atividades. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Não parou ainda a gravação.